Preparação Enem 2016. Mais um exercício onde vamos falar sobre inequações trigonométricas. E nesse exercício vamos aproveitar para recordar alguns conceitos importantes. Vamos lá? A questão escolhida é uma questão da Faculdade de São Paulo, a FEI. O conjunto de solução da inequação seno de x maior ou igual a cosseno de x para x entre 0 e 2π, fechado em 0, fechado em 2π, é o intervalo. Nós temos aqui intervalo fechado. Fechado em π sobre 4, 5π sobre 4, esse colchetinho com grampinho para dentro, intervalo fechado. Isto quer dizer que os extremos fazem parte do conjunto. Então vamos à resolução. A resolução dessa inequação não passa de uma simples comparação entre números reais, já que no ciclo trigonométrico o valor do seno é um número real, o valor do cosseno também é um número real. Por exemplo, π sobre 4. Se x é π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então esses dois valores tornam essa desigualdade verdadeira, porque pode ser igual, maior ou igual. Não é maior, mas é igual. Então vamos à resolução. No ciclo trigonométrico nós consideramos sempre os números x tomados sempre no sentido positivo, isto é, percorrendo o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Sempre consideramos o sentido anti-horário. Então, começando no ponto 0, nós temos que seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. E 0 não é maior que 1. Então, esse ponto não é a solução da inequação. Chegamos em π sobre 6, 30 graus. O cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Meio não é maior que raiz de 3 sobre 2. Só lembrar que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, dividido por 2 dá mais do que meio. Então, chega em π sobre 4, eles são iguais. Ambos valem raiz de 2 sobre 2. Então, esse é um ponto da solução. Então, nós já temos lá, pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra E. A, D e C já foram excluídas. Observamos que a partir de π sobre 4, o valor do seno vai aumentando, enquanto o valor do cosseno vai diminuindo. Basta observar que em 60 graus, π sobre 3, agora o cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2, que é maior do que meio. Então, de π sobre 4 até π sobre 2, todos esses valores de x são soluções da inequação. Já continuando no segundo quadrante, não precisa nem verificar, porque nós sabemos que o seno no segundo quadrante é sempre positivo e o cosseno é sempre negativo. E nós sabemos que todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, todos esses valores de x são soluções da inequação. Na hora que passa para o terceiro quadrante, aí os dois, tanto o cosseno quanto o seno, são negativos. Como nós já vimos aqui que em π sobre 4 eles são iguais, então em 5π sobre 4, então o simétrico de π sobre 4 em relação à origem de coordenadas, que é 5π sobre 4, esses valores também vão ser iguais. E aí entra o conceito de comparação de números negativos. Se dois números são negativos, o maior é o que tem menor módulo, ou seja, o que está mais próximo de zero. Então aqui, raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2 são iguais. Então esse ponto é um ponto da solução. E esses pontos aqui também são da solução? São, porque aqui o que acontece? O cosseno é negativo, mas o seno está mais próximo de zero. Se eu pegar um pontinho aqui bem próximo de π, o cosseno é bem próximo de menos 1 e o seno é bem próximo de zero. Então o seno é maior do que o cosseno. Isso permanece até em 5π sobre 4. Na hora que passa de 5π sobre 4, em módulo o cosseno vai diminuindo e o seno vai aumentando. Então o número negativo, o valor do seno, fica menor do que o valor do cosseno. Então esses pontos não verificam a inequação. Da mesma forma no quarto quadrante, porque no quarto quadrante que o cosseno é positivo e o seno é negativo. E nós sabemos que nenhum número negativo é maior que nenhum número positivo. Então,
pelo exposto, nós vimos que a solução, os valores de x que torna verdadeira essa desigualdade, são os valores compreendidos entre π sobre 4, percorre o ciclométrico, até 5π sobre 4. Ou seja, a resposta, a letra A. Vamos a uma segunda solução. A segunda solução, nós lançamos mão do conhecimento do gráfico da função seno e da função cosseno. Então, construímos o gráfico. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π, 0. Então, nós temos aqui o gráfico da função seno. Da mesma forma, a função cosseno. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π, novamente, 1. Então, temos aqui o gráfico da função cosseno. Pela análise do gráfico, nós sabemos os pontos do gráfico que estão acima, comparando os dois gráficos, aqui o gráfico da função cosseno e o gráfico da função seno. Esses pontos aqui, em π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, tanto o seno quanto o cosseno, é o valor comum. Os pontos do gráfico estão todos o quê? Acima do gráfico do cosseno, até o 5π sobre 4. Então, a partir, inclusive, do π sobre 4 até 5π sobre 4, esses valores de x torna o valor do seno de x maior que o valor do cosseno de x. Voltando à página anterior, concluímos novamente que a resposta é a letra A.